Muito boa noite, povo angolano de Cabinda, Cunene, e também saudações a todo o povo angolano residente na diáspora. Mais uma vez estamos presentes para um grande live e para mais um direto com um grande convidado que é o Pedro Moenho, a.k.a. Lili Pasta News, ele que é jornalista, autista e CEO do blog, do site Lili Pasta News. Agradecer o nosso irmão pela sua disponibilidade em estar aqui conosco para podermos tratar sobre esse tema que faz referência aos serviços secretos e redes sociais. Boa noite, caro irmão Lili Pasta News. Boa noite aí, pai do romantismo, Leonardo 40, como também é conhecido. Boa noite aí pelo pessoal que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo YouTube e pela página oficial aqui do grande mano, pai do romantismo. Ok, caríssimo irmão, antes de tudo gostaria de manifestar, digamos, manifestar e pedir desculpa por aquilo que aconteceu, né, a vez passada. Então tivemos problemas de conexão, enfim, o mais importante é que estamos aqui para podermos dar continuidade à nossa grande conversa e toda a experiência, digamos, que tu tens, que sempre manifestaste nesse mundo do jornalismo, no mundo artístico e por aí em diante. Eu te conheço e muita gente te conhece, mas quando nós falamos do Lili Pasta, de quem se trata realmente? Lili Pasta é um menino de Viana, que atualmente vive no Brasil, foi culturista, cheguei a ser apresentador do Duro no canal Zap Viva, fui radialista, fui correspondente da Rádio Bem Brasil e Angola, emitíamos um programa na Rádio Despertar, que é o programa Bem Easy, e atualmente já existe desde o ano de 2016, mas atualizo com mais frequência desde o ano 2018, que é o site Lili Pasta News, sou CEO e tem alguns colaboradores, tanto em Angola e em alguns espalhados pelo mundo lá fora. Ok, mas há quem se questiona muitas vezes, mas por que Lili Pasta? Esse pasta, o que quer dizer o quê? Pasta de jornalismo, informações, bagagem jornalística? De que se trata exatamente? O site Lili Pasta News aborda questões, publicamos artigos de opinião, nós publicamos investigações nossas e publicamos tudo o que acontece. Publicamos até música, apesar que não é o nosso forte, mas no geral publicamos o que acontece na nossa sociedade. Ok, exatamente. Mas de quando é que nasce essa paixão pelo mundo do jornalismo, por notícias, comunicação? Nasce como? De que forma? Em que época, idade, inspiração, enfim? Isso surgiu no ano de 2013. Surgiu no ano de 2013, quando eu gravei uma música, eu estava divulgando os vídeos, clipes nas redes sociais, entendeu? E eu tinha uma amiga que atualmente está no Brasil, que é a doutora Joana Margarida Louçã. Naquela altura, era a diretora da TV MCM Angola. Isso foi no ano de 2012, minto. Da TV MCM Angola. E ela viu meu videoclipe no YouTube, entrou comigo, porque o canal era recente, um canal da TV Cabo. E ela me disse, casa que o teu vídeo. E eu a falar sobre... E ela me pediu que sejasse o colaborador do canal, que é um canal dedicado à música, nos bairros. Eu levava vídeos, clipes dos culturistas para essa televisão. Depois ela sai da TV MCM Angola, vai para a TV Cabo como diretora de programa. E ela me convida no ano de 2013 para apresentar o programa Zap do Zap. Naquela altura, o canal Zap Viva estava a começar agora. Não tinha praticamente nenhum programa. O único programa que era emitido era o programa Zap News, que era apresentado pela Bruna de Souza e o Igor Benz, que é atualmente o apresentador do programa Tarde Viva na TVzinha. E até aquela oportunidade que ela me convidou para ir para
Falei, não, porque eu já tenho um gosto, eu conheço muito culturista, vou apresentar esse programa. E aquilo surgiu a veia da comunicação, entendeu? A veia da comunicação foi através desse incidente que me ajudou a entrar nesse mundo. Então, quer dizer que já tem um longo percurso, um longo percurso e uma grande experiência no mundo do jornalismo, obviamente. Experiência, diariamente estamos aprendendo, né? Porque, como é que diz? A ser apresentador de televisão deve ser jornalista, entendeu? E jornalismo se estuda. Fui obrigado a fazer algumas formações desde que cheguei cá no Brasil, tanto web jornalismo, que é entrevistas para mídias digitais, para ter mais ou menos a noção de o que é fazer jornalismo, porque apresentar, ser repórter, apresentar um programa, não é basicamente ser jornalista. E eu acho que o ano de 2018 para cá foi o ano de mais, porque graças ao blog, meu blog, e hoje em dia ganhei amizade com muitos jornalistas conceituados da nossa praça e tem me passado várias experiências e com as formações que eu tive, juntei muito agradável e graças a Deus diariamente tenho crescido. Ok. Digamos, você diz que nesse mundo da investigação, mundo da comunicação, mundo dos bloggers, mundo do jornalismo, existem muitas das vezes perseguições, ameaças. Será que já sofreste alguma vez alguma ameaça pelo trabalho que fazes? Já que Cris, no princípio sofri, né? No princípio sofri, mas eu não posso, não posso identificar se foi uma ameaça dos serviços secretos. Eu posso dar aí um ponto de interrogação. Por quê? Porque nos últimos tempos, através da propagação de vários portais nas redes sociais, aparece muita gente a se fazer passar pelo serviço secreto, ameaçando as pessoas. Por brincadeira. Por brincadeira. E eu tenho amigos que já aconteceu isso, né? Eu não consigo definir se foram do serviço secreto ou foram pessoas que queriam brincar comigo. Mas em que sentido querer brincar contigo? Tipo, publicaste uma matéria na qual irritou alguém e essas pessoas no privado vieram a dizer alguma mensagem dizendo que a informação que estás passando ou é uma espécie de, digamos, de insulto, tumulto, vai contra os ideais do governo. É nesse sentido que te referes? Não. Tipo, é na espécie de que, tipo, você está muito saliente, vamos te cortar, nós já te identificamos, nós sabemos onde você está, entendeu? Tipo, não se basearam no que eu publiquei ou não, entendeu? Eles juntaram tudo o que eu faço e falaram, você está muito saliente. Uma mensagem com um número, constantemente enviou mensagem. Vê que muitas das vezes nem todo tipo de mensagem que você recebe, nem todo tipo de mensagem que você recebe são de serviço secreto. Há pessoas que estão nas redes sociais apenas para ameaçar as pessoas, porque tentam medir as nossas capacidades. Ah, ok. Entendi. Mas atualmente, visto que estamos a falar dos serviços secretos e redes sociais, dá-se, digamos, atualmente, a presença de muitos agentes mesmo dos serviços secretos nos grupos das redes sociais. Qual é a sua opinião sobre isso? Se deve ter mais atenção? Existem, na verdade, muitos membros do SINCE dentro desses grupos. Como é que pode identificar ou desconfiar? Eu acho, o pai do romantismo, eu acho que em toda a sociedade que o partido de situação vem de um sistema comunista, tem essa retaliação. Tem o exemplo de pessoas que estão na Rússia, em toda parte do mundo. O que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? Eu acho que a maior preocupação das redes sociais por parte do serviço secreto é que hoje o maior inimigo do partido de situação já não é as ruas. Hoje o maior inimigo do partido de situação é as redes sociais.
Por quê? Hoje Estamos a ter alguns problemas. tem Estamos a ter alguns problemas com a internet do nosso convidado Lil Pasta. Esperemos que a internet volte. Eita. E a imagem está colada também. Nosso irmão Lil Pasta, a imagem também está colada e estamos a ter muitas falhas da internet por parte da sua parte. Veja aí a coligação, enfim. Porque mesmo o pessoal já está aqui formulando algumas perguntas na qual desejariam de fazer. Se você puder repetir, melhor, agradeceria, porque não se ouviu quase nada, porque tinha falha da internet por sua parte e também a imagem se colava. Estava dizendo aí para você, mano, pai do romantismo. Vivemos num país que o partido de situação vem de um sistema comunista. Isto aqui é uma questão comum, porque eles tentam controlar os maiores meios de informações e de comunicação. Eu tenho um exemplo de amigos que estão na Rússia, Cuba, e o sistema é quase idêntico, porque, ao meu ver, hoje o maior inimigo do partido de situação não é as ruas. O maior inimigo das redes sociais tem servido como o maior meio de divulgação dos erros do governo atual. Porque se você vê que as mídias que pertencem ao Estado, a televisão, a rádio, hoje têm o papel de desmentir o que nós publicamos nas redes sociais, entendeu? Coisa que antigamente era ao serviço das redes sociais desmentir o que a mídia pública entendeu? É por isso que continua frequente a existência de pessoas que trabalham no serviço secreto, quiserem controlar as redes sociais, porque atualmente é o meio mais fácil de comunicar. Ok. Olha, não sei porquê, mas as tuas últimas palavras não estão a se ouvir. Não sei se é o microfone que estás a usar, não sei se é a linha digamos, o som de saída por sua parte, mas o essencial não é que entendemos. A grande questão é, será que as redes sociais atualmente estão a tirar o lugar da comunicação pública em Angola? Falando especificamente do ponto de vista mais concreto. Não entendi a sua questão, mano. Ok, eu perguntava o seguinte, visto que hoje, atualmente, em Angola, as redes sociais se tornou muito forte, tornou um instrumento, digamos, de comunicação na qual a maior parte das pessoas estão usando, mesmo os políticos estão usando muito as redes sociais. A minha questão é, será que atualmente as redes sociais estão tirando o lugar da comunicação pública em Angola, na sua opinião? Houve. As redes sociais, Angola, só existe 4 milhões de usuários da internet em Angola, segundo a estatística do governo. Mas nesses 4 milhões, podemos dizer que 80% utiliza as redes sociais de uma maneira gratuita, que é o famoso Facebook Zero, que só vê apenas a imagem de perfil. Se o pai do romantismo acompanhar o maior número que existe nas redes sociais, do jeito que eles funcionam. Tipo, o Clube publicou uma notícia, o presidente da Assembleia fez isso, aconteceu isso. O cara que é o dono do portal vai no Clube Capa, vai copiar a notícia e vai tirar a foto do presidente da Assembleia e vai colocar no perfil da página dele que tem 100 mil, 50 mil, 40 mil seguidores. E isso facilita o nosso irmão que está em Viana, no Samizanga, Catumbela, que não tem condições de colocar um saldo de dados, ler a notícia que a Assembleia Nacional fez isso, coisa
que é impossível dele ver na casa dele, porque para assistir a televisão, tanto na DSTV ou nas aulas, e ele no Facebook, com recarga, ele consegue ver uma notícia e falar com o amigo dele que não tem condições de ter uma rede social. E a notícia espalha-se facilmente. Se tu veres, a maioria dos portais em Angola, do Facebook, trabalham desse jeito. É por isso que o maior perigo atualmente em redes sociais é por isso que sempre vem existir pessoas desse circo, do CIS, infiltrar-se ou causar distúrbio, porque se tornou um meio fácil de levar a comunicação. Ok, exatamente. Mas achas que isso é medo por parte do governo angolano em despertar as pessoas na qual poderiam ter ideias mais lúcidas sobre o real estado da nossa nação? Será que esses elementos do SINS estão aí mais para combater os tais ditos fake news ou estão mais aí para causar desinformação no pessoal? Na sua opinião, como jornalista? Eu acho que eles estão lá por duas causas. Primeira causa, combater a informação, que é privar a informação para que chegue nas pessoas e criar fake news que neutralizam os adversários do governo, entendeu? Eu estou contigo em vários grupos de WhatsApp e você vê frequentemente várias fake news atacando o político A, B, C e os números que diariamente divulgam são números identificados, que nós sabemos que quando é uma notícia é que repetidamente o número B, C, que nós já sabemos, vão divulgar a mesma notícia, entendeu? São pessoas que já estão identificadas. Eles estão para neutralizar o que é contra eles e difundir notícia que ataca o adversário deles. Sim, exatamente. Digamos, eu acompanho, digamos, o site Lili Pasta News e vejo que tens feito um bom trabalho, várias temáticas diferentes sobre a Gerdana e muita gente, na verdade, lê. Motivo pelo qual tens tido muitas visualizações e as pessoas seguem com maior frequência o teu site, o teu blog. A minha questão numa das vezes eu li, não bem ler uma notícia, mas vi um vídeo seu na qual tu denunciavas de que os serviços secretos estavam te perseguindo. Em primeira pessoa, tu citavas, digamos, o general Miala, digamos, por não estar a gostar sobre aquilo, pelo trabalho que fazes, pelas informações que divulgas. O que esteve na causa? O que aconteceu na época? É que eu disse, é que eu falei de princípio, entendeu? Recebi várias ameaças que eu não consegui deduzir se for ameaças calor de pessoas falsas ou dos serviços secretos. Mas nós bem sabemos que quem é o responsável do serviço secreto é o general Miala, entendeu? E quando eu recebi a ameaça e cheguei a ponto de perder as minhas contas em redes sociais, tu me viu que o ano passado eu estava praticamente perdi a e-mail como apontar o A ou D. Tinha que apontar diretamente a pessoa máxima que dirige os serviços secretos no nosso país, entendeu? Ok. Então praticamente não foi, digamos, apontar dedos, foi como se fosse como uma forma de esclarecer as coisas, visto que o general Miala digamos, é o responsável pelos serviços secretos, então foste diretamente na fonte, de modo que a chamar a atenção de que esse trabalho que faz é um trabalho democrático, é um trabalho de modo a manter informados os angolanos e sobre a nossa realidade e por aí em diante. É mais ou menos isso, por aquilo que pude perceber. Entre os meios de comunicação, entre os jornalistas, bloguistas, youtubers e entre outras figuras que
estão diretamente ou indiretamente ligados ao mundo da informação. Alguns disse que normalmente existem certos jornalistas ou portais que existem não exatamente para informar, mas existem como se fossem jornais de comercial. Quando falo comercial, é no sentido de que por detrás daquilo que fazem tem um interesse a favor de A, B, C ou D. Tem um ganho particular. E qual é, digamos, tu como jornalista, como bloguista, que estás o dia todo publicando, digamos, muitas informações, que relação, ou que, como descreves a situação dos atuais, dos jornalistas angolanos e dos bloguistas? Qual é a descrição que tu fazes sobre eles? Será que praticam jornalismo ou investigação, jornalismo ou comunicação social? Ou porque por detrás disso tudo existe um interesse que nós não sabemos, um interesse particular? É uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta muito pertinente. Deixa eu dizer o seguinte, mídias privadas, nós como mídias privadas, nós temos ganhos também, nós temos que, através do AdSense, que o Google pagar, né? Mas existe na regra jornalística, existe o famoso publijornalismo. Publijornalismo é o seguinte, o pai do romantismo é administrador da Catumbela, é administrador de Benguela. Quer que eu divulgue dele? Quer que eu divulgue o trabalho dele? Mas sem interferir no meu editorial do meu site ou do meu canal do YouTube ou coisa assim parecida. Inaugurar um chafariz. Isso não é notícia, no entanto, vou inaugurar um chafariz. Mas porque o senhor tem um contrato de divulgação, jornalismo comigo, eu divulgo isso, entendeu? Eu divulgo isso. São as formas que os portais angolanos têm de rentabilizar os seus meios. Mas existe muita história por trás disso. Existe muita história por trás disso. Há pessoas que estão ali com interesse de ganhos próprios, porque hoje fazer mídia, fazer ativismo nas redes sociais se tornou uma possibilidade de uma vida própria. Que o Voz da Manhã publicou que até na Guiné-Bissau se tornou uma... Como tem acontecido em Angola, entendeu? Temos gente, às vezes, de ganho fácil, político A, B, C, para de outra ser chamado por um político para lhe ajudar a mudar de vida. E isso é uma história que não estou aqui querer inventar, é uma história que circula entre os ativistas, tanto das redes sociais. Olha, eu acho que mais uma vez estamos a ter problema de conexão à internet por parte do nosso convidado e não sei se já regressou, se o sinal já está muito bom, podemos dar continuidade sobre este grande tema que faz referência aos serviços secretos e às redes sociais. Ele dizia de que existem jornalistas e ativistas que fazem isso não por interesses coletivos, mas interesses pessoais. No, irmão Lili Pasta, já está disponível para poder continuar e já está pronto? Já, está à vontade. Ok. Falava sobre alguma coisa muito importante. Falava que existem jornalistas e ativistas, inclusive em Angola, que fazem as coisas por ganhos pessoais. Gostaria que continuasse, porque é uma questão muito importante e há muita gente querendo saber sobre isso. Tipo,
atacar-se um para com o outro, isso, isso praticamente é uma resposta da pergunta que tu me dizes, a questão de atacar-se um para o outro. Ao meu ver, desfoca qual é o real objetivo da luta, entendeu? Porque se nós irmos para a essência de como surgiu o ativismo em Angola, foram por pessoas que nem vão aparecer. E você hoje vê que eu, por exemplo, vou fugir um pouco, depois eu volto aí na resposta. Eu, por exemplo, nesses últimos dias, estou a ser criticado por alguns manos, por eu não divulgar uma atividade que eles realizaram. E eu me pergunto, será que o ativismo é para divulgar ou para despertar a mente? Porque, pelo que eu sei, quando começou o ativismo em Angola, foi nas ruas. Nós temos exemplo que podemos dizer que o ativismo, depois dos nossos mais velhos que lutaram pela independência, na década de 90, através do surgimento do rap angolano, é que o rap não surgiu como o Kuduro surgiu como uma música de festa, e o rap em Angola surgiu como uma música de intervenção social. Você vê que músicos como o Brigadeiro deste pacote, o Ima Nayob, o próprio Gangsta, o Isildo Fortunato, o Pink de Arcanjo e tantos outros que já faziam rap revolucionário nos bairros. O objetivo deles não era aparecer na mídia, era despertar. É só tu veres que hoje em dia 90% dos ativistas que hoje são destaque do nosso país beberam água desses rap. É só tu veres que Iter Samussuco, é só tu veres que o próprio Luati Beirão foram raps de intervenção social. E eles começaram nisso, despertar nos bairros onde eles viviam, entendeu? E eu acho que o atacar-se de um para com o outro é sinônimo de querer ganhar protagonismo para tentar ganhar alguma coisa com o protagonismo que ele ganha. Ok, então quer dizer que temos que a maior parte desses ativistas que a gente vê hoje em dia são pessoas que estão mais aí por, digamos, será que querem ser catapultados, querem ganhar alguma coisa, querem ganhar status ou visualizações? Onde é que podemos enquadrar exatamente a maior parte dos nossos ativistas? Interesse pessoal, interesse coletivo, querem ser promovidos, querem ganhar status? Tipo, mano, pai do romantismo. O jornal Factos Diários fez uma reportagem 2 semanas atrás que ouviu alguns ativistas e disse que dentro do meio dos ativistas, tanto os das ruas como os das redes sociais, tem muitos infiltrados que o objetivo é próprio. Numa estimativa de 0 a 100, poder dizer que tem 20, que o objetivo é o ganho próprio. É só tu veres que muitos ativistas angolanos não aceitam falar no coletivo. Eu respeito muito o trabalho da Placa do Kazenga, que é dirigido pelo Cota Cambolo Chaka Chaka. Respeito o trabalho da PIC, que é a placa do Quilamba Kiashi, e de tantos outros manos que fazem um trabalho social, tanto os jovens pelas autarquias, fazem um trabalho social que o objetivo não é o protagonismo pessoal. O objetivo é um protagonismo comum. E você vê que muitos desses manos, tanto das ruas como das redes sociais, não aceitam falar no coletivo. Por que não aceitam falar no coletivo? Não aceitam. Eu não posso reduzir. Se não aceito falar no coletivo, é o seu bem particular. Então, aí nem estou organizando.
criam projetos que tem, não se junta a eles. Não posso fazer outra coisa senão querer um ganho pessoal. Exatamente. Então, olha, então como é que caracterizas a relação entre os ativistas? Porque ultimamente estamos aí a acompanhar e a ver, digamos, acusações, esse acusa esse, aquele acusa o outro, enfim, mas como é que encaras esse estado atual do ativismo em Angola? Como caracterizas? Eu acho que é uma guerra banal que só dá vantagem para o adversário comum, não é isso? Porque quanto mais vocês se enfraquecerem, quanto mais vocês tiverem briga, a caravana do adversário passa. Por isso, eu apelo à união, apelo a pensar em um comum, porque o adversário ou o nosso inimigo está identificado. Nosso inimigo não é o A, nem o B, nem o C. O nosso inimigo é quem nos desgoverna há bastante tempo. Então, na sua opinião, existem ou não ativistas comprados ou corrompidos atualmente? Porque todo mundo aparece que querem o bem do povo, querem o bem coletivo, querem o bem comum, querem melhores condições de vida para todos, querem que o país cresça e desenvolva, mas a gente escuta ultimamente de que existem, na verdade, ativistas que se fazem passar por ativistas, mas que, na verdade, não, de ativista não tem nada, simplesmente estão aí porque foram trabalhados para poderem publicar ou falar certas coisas. Como encaras isso? Será que existem ou não ativistas comprados? Eu acho que eu não posso dizer que haja ativista comprado, porque até o preciso momento eu não tenho nenhuma prova, entendeu? E como uma pessoa que faz informação, o que eu estou a falar aqui será reproduzido e será eu disse que o ativista tal foi comprado, mas que há pessoas muito isto provado, está só que o intuito é ser mais. Também podemos colocar esse ponto para uma situação. Vamos dar aqui um exemplo para uma um grupo um grupo de ativista ser financiado para um projeto comum, não é para, porque nos Estados Unidos ONGs, né, existe que financia grupos com o objetivo de ajudar uma sociedade. É só tu veres que o Macangola é financiado por uma organização americana chamada NAID. Entendeu? Porque esse portal, esta organização Macangola, que é dirigida pelo Rafael Marques, o objetivo é divulgar sobre os direitos humanos em Angola. Um grupo de ativistas como os Jovens pela Autarquia, a placa do Kazenga, a placa do Kilambaquiache, se inscrever, pode ser financiado. Isso não significa que foram comprados para atacar o governo ABC. Mas pessoas que pensam que o ativismo é só feito de criticar. Criticar não, o ativismo é para despertar. Exatamente. Então, qual é, digamos, temos muitos portais importantes em Angola. Nós temos aí o portal do meu amigo José Gama, Clube Capa. Temos o portal de notícias também, Angola 24 horas. Temos na Mira do Crime. Temos vários o Clube Capa, também citaste o Macangola, depois tem também o Folha 8. Como é que encaras, qual é a importância na sua visão, não simplesmente como jornalista, mas também como cidadão e aquela pessoa que lê, como um acadêmico, também um acadêmico, uma pessoa que procura aprender cada vez mais? Que avaliação tu faz desses portais de notícias? Qual é a importância desses portais para a sociedade angolana?
Eu acho que esses portais têm ajudado muito o país, entendeu? Porque sabemos que as notícias divulgadas pelos meios de comunicação do governo são controladas por um gabinete que é dirigido pelo senhor, aquele senhor que é comentarista da TVzinho, o Norcia, que normalmente controla esses tipos de portais como, como o clube, o clube do crime, tem trazido notícias com curtinho de notícias que julgadas nesses lugares. Não existisse esse portal, seríamos guiados por notícia sobre Angola daqui a 10 anos vai ser igual a Dubai, Angola daqui a 10 anos será melhor que os Estados Unidos. Esses portais têm trazido, têm feito um trabalho espetacular que tem ajudado significativamente o nosso país, tanto o pessoal que vive lá como o pessoal que está na diáspora. Ok. Mas recentemente nós estamos acompanhando que praticamente o governo está recebendo, digamos, as cadeias televisivas, não? Vimos a TV Zimbo, TV Palanca, por aí em diante. Daqui, como jornalista, não se trata de uma autêntica violação contra a comunicação social ou contra o direito de imprensa. Não acha que seria melhor que num país como o nosso, em pleno século XXI, época moderna, contemporânea, de que tivéssemos mais cadeias televisivas independentes, privados, do que isso que o governo está aí fazendo? Eu acho que o governo tomou a decisão certa de receber o que foi constituído com dinheiro do Estado, mas pecou, ou está pecando nesse momento, em não vender a privados esses órgãos de comunicação. Primeiramente, porque o governo recebeu as televisões e tantas outras empresas que foram constituídas com dinheiros públicos. Mas até agora o governo não veio aqui a público dizer se o governo é quem vai assumir os passivos desse quê? Querendo ou não, o governo se colocou mais um encargo para eles. A minha ótica era que o governo devia clarificar os moldes que foram recebidos estas empresas e, desde 6 meses, depois de se liquidar todos os passivos, o governo devia vender a privados estas instituições. Porque o projeto de transformar a cadeia Palanca TV numa cadeia de desporto, claramente é uma abordagem de ajudar para a regressão contra a liberdade de expressão, que a Palanca é uma televisão que também programas despertam, tem ajudado muito o nosso povo. A TV Zimbuíde, isso é uma esfera do Estado, com que Angola deu um suporte que já estávamos mal em termos de liberdade de expressão. Ok. Estamos a ter algumas falhas da internet, mas mesmo assim, o mais importante é que, no fim das contas, o pessoal consegue ouvir aquilo que estamos aqui a tratar e cada um pode, digamos, interpretar de forma lógica e racional tudo aquilo que estamos aqui a dizer. Caríssimo irmão, visto que estamos a falar do governo, estamos a falar de serviços secretos e redes sociais, direto ou indiretamente, tudo isso tem a ver com o governo, tem a ver com os cidadãos angolanos, tem a ver com a nossa política pública, a nossa política social e a nossa realidade. Qual é a avaliação do governo do governo de João Lourenço? João Lourenço completou 3 anos há 2 semanas, no dia
Não, no mês passado, isso é, no mês passado, mês de setembro, João Lourenço completou 3 anos de mandato. Qual é a avaliação que faz do governo de João Lourenço nesses 3 anos? Não sei se o nosso caríssimo está em linha ou se ouviu a nossa pergunta. Eu vou fazer novamente. Caríssimo irmão Lili Pasta, eu dizia que, visto que estamos a falar do governo angolano, eu gostaria, como cidadão angolano, como jornalista e como analista, gostaria que avaliasse ou fizesse a sua análise sobre a questão do governo de João Lourenço. João Lourenço, visto que completou 3 anos Eu no acho mês. que está no pai do romantismo. Avaliaram. Sim, pois não? Pode estar à vontade, pode falar. Eu acho que esses 3 anos de governação não pode ser das melhores. Não pode. Olha, estamos a ter problemas com a tua internet, não se ouve País nada. mas no quesito de combate podemos dar. Sim, estamos a ter problemas de internet digamos, com a internet do nosso irmão Lili Pasta News, mas esperemos que ele retome muito rapidamente. Eu dizia esta última pergunta, qual é a avaliação, digamos, do governo de João Lourenço na sua visão, na sua análise? E ele está respondendo inicialmente, disse que essa governação não podemos dizer que é das melhores, ok? O resto vamos esperar que ele diga por que não é das melhores, por que pensa assim, por que essa é a sua posição. Então, vamos ouvir aqui, visto que praticamente quase todos os nossos convidados são postas essas perguntas, de modo que a ter uma denominação comum, porque é fundamental ver e ouvir aquilo que as pessoas pensam. O Antônio, ninguém pensa de forma igual, é sempre importante, digamos, essa diversidade de opiniões, de ideias, de modo que no final possamos tirar uma conclusão, ok? Porque, obviamente, nem tudo durante os 3 anos foram positivos, do mesmo jeito que muita coisa não foi bem feita, e sucessivamente, porque isso é política. Os políticos, nem doutrinas políticas, os políticos são avaliados pelos seus resultados, mas sim pelos seus resultados. Ok? Eu prometo maior número de escolas, universidades, prometo maior número de hospitais com qualidade, necessidades básicas, água para todos, energia para todos, comida para todos, emprego para todos e assim sucessivamente. Ok? Mas como é que esse político vai ser avaliado? O político vai ser avaliado no percurso dos seus políticos, periódico, ou seja, breve, médio e longo prazo. Nesse período de tempo, alguns resultados têm que ser apresentados, ok? Assim funciona a política. A política é clara, ok? Quando falamos de política, estamos a falar de administração do Estado, estamos a falar da administração pública, estamos a falar da organização da cidade, estamos a falar das estratégias, ok? Dos mecanismos concretos e racionalizados que geram resultados, ok? Em caso de políticas econômicas, por exemplo, num país em crise, tipo o nosso país, que está em crise econômica faz já muito tempo, desde 2014, por exemplo, faltam de divisas, inflação, custo de vida muito elevado, cesta básica muito cara, ok? O que acontece? Acontece de que, não havendo políticas públicas, ou melhor, políticas econômicas eficazes, sobretudo racionalizadas, a tendência é que a inflação aumente, ok?
Neste caso, o governo, aquele que detém o poder político, nós sabemos que o poder político é muito mais, o poder político é muito, sobrepõe entre dentro do nosso próprio país. Nesse caso, aqueles que estão no governo, sobretudo aqueles que têm poder de decisão, têm que traçar outras metas, porque eu posso traçar uma estratégia que durante aquele período do meu mandato não funcione. Então tem que mudar de direção, ok? Porque os homens erram. Na política isso é muito comum. Traço outra estratégia. Se aquela estratégia não funcionar, vou traçar uma outra. Caso não funcionar, é sinônimo de que alguma coisa não está bem aí. Porque na política as decisões não devem ser tomadas de forma singular, de forma isolada. Por isso é que existe aquilo que se chama máquina, ok? Máquina política. Grupo de pensadores, pessoas que sentam, conversam, chegam a uma conclusão de que seria a melhor política. O direito de traçar, digamos, as coisas de forma eficaz. Ok? Essa não é uma aula de administração pública ou da administração do Estado, mas estou falando tudo isso de modo que, esperando que o nosso irmão Lili Pasta possa entrar e darmos continuidade, digamos, ao nosso tema, ok? Porque nós sabemos que a regra internacional de imprensa ou do jornalismo não permite de que o jornalista em si seja ao mesmo tempo entrevistador e entrevistado. Então, digamos, é uma particularidade, é uma exceção que estou aqui abrindo, de modo que possamos, digamos, fazer um pouco de tempo, de modo que o nosso irmão Lili Pasta possa entrar. Digamos, só para anunciar de que nos próximos dias teremos muitos lives, essa semana teremos muitos lives. Amanhã temos o live com o deputado Equi, falaremos sobre política e desinformação, ok? Depois teremos o grande debate com os partidos políticos, será na quinta-feira, a partir das 18 horas, horas de Angola. Para quem estiver na Itália, será 19 horas, ao mesmo tempo de Londres, na África do Sul. Portugal é a mesma hora, 18 horas. Então, esperemos que acompanheis, porque são temas muito importantes de interesse nacional, na qual qualquer um pode apresentar a sua ideia e opinião para o bem do nosso próprio Estado. Enfim, eu sou Leonardo 40. Sempre que alguém tiver uma opinião, uma ideia ou algo a dizer aqui no nosso canal, tranquilamente podem entrar em contato comigo, vão na minha página do Facebook, Leonardo 40, e deixem a mensagem lá no privado, porque é tudo por Angola, então todos nós fazemos parte dessa nação e todos nós, direto ou indiretamente, temos alguma coisa a contribuir. Eu vejo que o nosso irmão Lili Pasta, se deu sinal, está muito mal. Vamos dar mais aqui algum tempo. Vamos esperar mais alguns minutos para ver se ele consiga entrar, porque os lives eu digo sempre, os lives é sempre melhor fazer a parte do computador, senão não funciona, senão corre muito mal. Enfim, mas são coisas que acontecem e devemos respeitar isso, e o nosso irmão Lili Pasta me parece que está de volta para podermos continuar com o nosso tema. Mas gostaria de adiantar aqui que no mês de novembro, eu estarei fazendo alguns lives ligados à diplomacia angolana. Vou falar sobre a diplomacia angolana e reformas político-diplomáticas. Serão grandes lives na qual eu, em primeira pessoa, visto também sou doutorando na matéria em diplomacia, direito internacional, coisas do gênero, falarei aqui sobre diplomacia angolana e apresentarei algumas propostas concretas e práticas, ok? Na qual os nossos diplomatas
poderão seguir, ok? Será uma espécie de algumas aulas, alguns módulos importantes na qual eu poderei tratar aqui. Adiantando, gostaria de adiantar aqui alguns módulos. Falarei sobre diplomacia econômica, direito internacional, diplomacia e espionagem, relações públicas, projetação e também tocarei e falarei um pouco sobre as burocracias diplomáticas, que é algo muito importante que muitos dos diplomatas precisam saber isso para poderem fazer bem o seu trabalho. O nosso irmão Lilipacho está de volta, e isso é muito bom. E, digamos, onde nós ficamos na questão de que, nesses 3 anos de governo de João Lourenço, qual é a avaliação que faz desse governo? Qual é a sua análise como cidadão, como jornalista, como acadêmico, como angolano? Então, fique à vontade e pode continuar o seu raciocínio tranquilamente. Eu acho que, no âmbito social, avaliação negativa, porque o país regrediu. Hoje em dia, há muita fome, o nosso dinheiro perdeu o poder de compra e tudo mais. Mas, no âmbito do combate à corrupção, nós podemos dar uma avaliação de 0 a 100 por 50%, porque, querendo ou não, o que se fez nesses 3 anos de combate à corrupção, José Eduardo dos Santos não conseguiu fazer em 38 anos, entendeu? Mas falar de combate à corrupção, o MPLA sempre falou disso. Mas foi nesses 3 anos de governação que João Lourenço conseguiu demonstrar uma coisa sobre combate à corrupção. Podemos dar uma avaliação de 50%, mas se não nos outros aspectos, deixou muito a desejar. Ok, então, mas 50% significa dizer, 50% quer dizer que é uma nota mediana, é uma nota média, não é positivo, não é, se vamos ter que analisar do ponto de vista, digamos, de notas, porque você com 10 aprovas, ok? Com 10 aprovas, se é 100%, então significa dizer que não está mal, também não está bem, mas esse 50% positivo inclui o quê? Sim, inclui simplesmente o combate à corrupção ou outros aspectos? É que eu disse, no âmbito social, daria uma nota negativa. Eu disse, no âmbito do combate à corrupção é que dei esta nota, entendeu? Porque o que se fez nesses 3 anos foram 38 anos de governação, que José Eduardo Santos já falou sobre a corrupção e nunca aconteceu, entendeu? Nesses 3 anos, pelo menos vimos alguma coisa no que diz respeito ao combate à corrupção, entendeu? Mas na vertente social, que é o prato na mesa, nossa comida, ter poder de compra, claramente não foi nada positivo. Não foi nada positivo, foi negativo. Ok, sim, mas não acha que é sempre mais importante a comida na mesa, o emprego, do que o combate à corrupção? Porque visto que se fala de um combate à corrupção de forma seletiva, ok? De forma imparcial, porque alguns são chamados pela PGR, outros não são chamados, outros temos um processo que começa, mas depois não termina esse mesmo processo, outros ainda são chamados nomes, enfim, ainda outros dizem de que são todos corruptos. Concorda com essa opinião? Tem uma ideia diferente? É que eu disse, entendeu? O mais importante é a comida na mesa, que está a faltar, entendeu? Eu dei uma nota média, porque o que se fez nunca tinha se feito, entendeu? Que o combate é seletivo, que não está sendo do jeito que se esperou, porque em 3 anos se podia fazer mais. Isto não podemos concordar, mas também não podemos discordar que não se fez nada. Não se fez nada no capítulo do combate à corrupção, entendeu? Essa é a minha opinião. Que não está a ser feito do jeito que queríamos, está a ser muito demorado, poderia ser melhor, mais gente podia estar. Isto nós todos concordamos. Nisso nós todos concordamos, ninguém pode estar aqui e vir tapar o sol com a peneira. Mas que já se fez alguma coisa, já se fez. José Eduardo dos Santos começou a falar de corrupção em 1977. Mas até 2017 nunca vimos nada. Entendeu? É por isso que eu dividi esses 3 anos de governação nessas 2 vertentes.
na vertente social e na vertente do propagado combate à corrupção. Exatamente, exatamente. Percebi. E, digamos, caríssimo, se fala muito, digamos, se fala muito da PGR, ok? Já estava direto ou indiretamente, já tocamos nessa questão, porque a função principal da PGR é investigar, ok? Investigar crimes, suspeitas de crimes, de forma imparcial, do jeito que está escrito ou emanado na nossa própria Constituição da República. Mas se diz que a PGR, muitas das vezes, faz política, em vez de fazer o seu trabalho. Quando falo faz política, no sentido de que não julga as pessoas em base à lei, em base àquilo que está escrito na Constituição, mas recebem ordens superiores, fazem as coisas de forma, digamos, recomendadas. Qual é a avaliação da PGR na sua opinião? A PGR, como tem funcionado? De forma positiva, de forma natureza política? Que notas dás à PGR especificamente, de 0 a 10? PGR. Pai do romantismo, antes de eu dar uma nota, eu podia tecer aqui alguns comentários. É impossível, em qualquer país do mundo, que o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República e agir de uma maneira independente. Aí, só neste ponto, já temos uma resposta principal, entendeu? A justiça angolana é um dos elos mais fracos na governação, entendeu? A justiça angolana, que é muito corrupta, tanto desde a PGR até os tribunais, é um dos elos mais fracos da governação, entendeu? Eu, nos últimos dias, eu tenho acompanhado um caso aí sobre o Banco Econômico e tudo mais, e é muita fracatua na justiça angolana, que você pergunta, sei lá como isso acontece, entendeu? É impossível, pai do romantismo, é impossível uma PGR agir independentemente enquanto ser nomeado pelos políticos. A justiça tem que ter a sua autonomia. Enquanto não tiver isto, a nota será sempre negativa, é 0. Então, em parte, digamos, és de opinião de que temos que fazer uma reforma constitucional, não? Mas normalmente, mesmo nos Estados Unidos, o próprio Procurador da Justiça é nomeado pelo presidente. De regra geral, são os presidentes que nomeiam, digamos, os procuradores da Justiça. Mas, uma vez que são nomeados, eles conseguem fazer os seus trabalhos de forma independente, ok? Porque o problema, sim, aquilo que disseste é verdade, é impossível, é praticamente muito difícil alguém que foi nomeado pelo próprio presidente da República depois fazer um trabalho contrário, digamos, às direções ou às decisões do próprio presidente da República. Mas, em parte, eu acho que existe aquilo que... Isso eu estou a falar em base às doutrinas, ok? Em base às doutrinas políticas, em base às doutrinas jurídicas, porque eu sou jurista, sou político, também sou diplomata. E existem regras de que, uma vez que os países... É tipo nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo concreto. Donald Trump, por exemplo, o presidente americano, em base ao artigo, no artigo 2 da Constituição Americana, onde descrevem os poderes do presidente da República, o presidente nomeia alguns juízes da Corte Suprema Americana, mas esses juízes, quando estão aí, não é que tem que fazer vontade do presidente da República, mas tem simplesmente que obedecer à Constituição e à lei, ok? Mas no nosso país acontece tudo, digamos, às vezes de forma contrária. Mas já que desde 0 a PGR... Sim, pode estar à vontade, pode falar. Pai do romantismo, nós, desculpa-me lá, mas fazer uma comparação nesse quesito, eu acho que é impossível, por causa de quê? Porque os Estados Unidos nunca foi um país socialista. Angola veio de um partido único. E as nossas instituições ainda são confundidas como instituição do partido.
entendeu? Quando alguém é nomeado, ele tem a sua mente que foi uma nomeação política, entendeu? É por isso que sempre vai existir essa igualdade, tipo, a gratidão. Fui nomeado, tenho que ser grato, entendeu? É por isso que é impossível. É igual você fazer uma comparação com a Cuba ou a Rússia. Sempre vamos ter esses pontos iguais, porque são países que vêm na linhagem comunista. Significa dizer que não estão muito abertos para a democracia. É tipo, o sistema é tipo Sim, partido-estado, mais ou menos, é aquilo que está dizendo? Partido-estado, é tipo, o sim, partido é que determina. é só tu veres que o tema que nós aqui abordamos corre tudo nesse ponto. Por que existe gente infiltrada? Porque eles não estão habituados a conviver com o diferente. Eles só estão habituados a conviver com os que graxam a eles, os que acham tudo positivo a ele, entendeu? Porque se fosse tudo legal, tudo joia, nós devemos falar do papel dos serviços de inteligência, como é que controlam o nosso país, como é que fazem os trabalhos para detectar ataques para o nosso país, entendeu? Nós não devemos falar de infiltração nas redes sociais, entendeu? Exatamente. Esse é exatamente. Ok, falamos da PGR, falamos a falar do nosso governo, falamos do combate à corrupção. Agora eu acho que é um momento de falarmos um pouco sobre a CNE. Eu acho que é um tema também muito importante, porque é interligado, direto ou indiretamente, digamos, com as nossas instituições mais importantes do Estado. A PGR, eleição do juiz Manico. Qual é a avaliação que faz sobre o nosso presidente da CNE, visto que a oposição, principalmente a UNITA, se opôs? Não acha que seria o momento de, digamos, o governo ou o Conselho Superior da Magistratura fazer uma nova eleição de um novo juiz, visto que esse juiz não corresponde com a vontade coletiva ou nacional? É que eu disse, é o que eu disse nos comentários anteriores. Um dos pontos mais fracos do nosso país é a justiça, entendeu? A justiça angolana faz o que lhe convém. E eu acho que a nossa oposição, muitas das vezes compactua com que a justiça determina o que o poder parlamentar, o legislativo. Por quê? É muito simples, é muito simples. A oposição deu cartão vermelho a semana passada, no discurso do presidente da República. Por que a oposição não saiu nas ruas exigindo que o general Copelipa e o general Dino sejam presos? Porque ter 300 prédios para 2 pessoas, ao meu ver, é crime contra a humanidade, entendeu? Quanta gente no Zango morreu naquelas casas de chapa devido à chuva, enquanto a Vila Pacífica de 2 pessoas que são poucos habitados. A oposição não falou nada, ficou no seu canto. É aí que a nossa oposição falha. A nossa oposição está na lei, mas sabemos que é errado. Nós não podemos compactuar com duas pessoas que cometeram crime contra a humanidade por terem a humanidade aqui. A nossa oposição muitas das vezes compactua com os erros de uma Constituição que ele próprio não aceita, entendeu? Eles negaram o Manico, que também, ao meu ver, foi uma eleição errada. Deram um cartão vermelho no discurso do presidente, mas ficaram calados quando 2 cidadãos governo 300 prédios, uma fortuna de mais de 1.000 milhões. Isso faz sentido? Não faz sentido, ao meu ver, entendeu? Se eles concordam com a Constituição, eles não concordam, mas não tem voz para reclamar de uma coisa inconstitucional, ao meu ver. Eu acho que o maior erro é a nossa justiça, e a nossa oposição compactua com os erros da nossa justiça. Então, temos ou não oposição, na sua opinião? Porque doutor Ongolo, que digamos que é praticamente já residente aqui no nosso canal, ele tem dito Sim. inúmeras vezes de que nós não temos oposição. É da mesma opinião ou pensa diferente? Nós
nós temos oposição, mas falta líderes na oposição, entendeu? O erro da nossa oposição falta de um líder. A nossa oposição existe, mas não tem um líder. Por existir um líder na oposição, é por isso que eles engolem sapo diariamente. Ok. Então, podemos ou não, o povo angolano no geral, quando falo podemos, estou a falar do povo angolano no geral. Então, podemos ou não contar com a oposição, visto que acontece muita coisa, a oposição simplesmente ou apresenta o cartão vermelho, ou engolem sapos, como disseste, ou aceitam. Enfim, então, onde é que está, na verdade, o destino, a mudança, digamos, para o desenvolvimento e crescimento do nosso país? Está mais na juventude ou na oposição? Se fosse para poder escolher uma direção, andarias em que direção? A oposição ou a juventude angolana? Eu podia dizer o seguinte, a mudança parte de nós. Mas para que essa mudança aconteça, exige-se líderes capazes, entendeu? Eu acho que tanto na nossa juventude, tanto na nossa oposição, falta líderes que pensam país, entendeu? Eu vi um grande discurso do general Camalata Numa, nesse final de semana, numa palestra que ele dirigiu à juventude para saudar os 46 anos da Jura. E vi que, como é que diz, é de uma pessoa, é discurso de um líder da oposição. Mas eu acho que os próprios principais líderes da oposição não têm aquele discurso de alguém que está dentro, mas por não ser o líder principal, nós. Não sei se tu acompanhou mais ou menos, devias ver o que é a voz de um líder da oposição, entendeu? Eu vejo o Sr. Benedito Daniel do PRS como uma boa pessoa que tem uns bons discursos sobre a realidade do país. Vejo o Adalberto da Costa Júnior, a mesma coisa. Eu acho que o Lucas Ngonda está velho, desde tem que dar aquele lugar. E eu vejo que o senhor o senhor Miau é o seu fio lógico, o principal adversário dele era o José Eduardo dos Santos. E ele próprio assumia que o principal adversário dele é o José Eduardo dos Santos. Desde que o senhor José Eduardo dos Santos saiu do poder, ele perdeu discurso e a Casa C morreu. Eu acho que a oposição precisa de líderes carismáticos que pensam o país, não líderes que pensam em luxo. E hoje os nossos líderes da oposição pensam mais em luxo do que país. Eu acho que os cartões vermelhos foram dados erradamente, que a atitude que tiveram de dar cartão vermelho devia ser a atitude de tomar quando aqueles dois senhores, Copelipa e Dino, decidiram entregar aquelas fortunas. Morreu muita gente em Angola através daqueles dois senhores, pelo orgulho daqueles dois senhores. E era nesse lugar que a oposição devia se meter, sair, mostrar a sua voz. Nós não vamos admitir que eles dão cartão vermelho, mas quando alguém que tem duas pessoas, 300 prédios, pai do romantismo, 300 prédios para duas pessoas, no Zango tem pessoas a viverem nas casas de lona, chapa, que o governo prometeu dar casa, mas infelizmente não deram, porque as pessoas desviaram, as casas foram construídas com dinheiro do governo. Há pessoas a viverem no Zango, capa 5 mil, a dizer que paga dinheiro no Estado, afinal paga dinheiro para esses dois senhores. Não é eu, na nossa oposição, devia reagir? Eu acho que ali onde a oposição devia reagir. Que a oposição, nessa manifestação que convocou para dia 24, não devia apenas marcha para a cidadania. Era marcha para exigir que esses dois senhores devem ir para a cadeia. Ok. Digamos, na verdade, como pode dizer, é injustiça social, digamos, duas pessoas terem, na verdade, 300 propriedades. Na verdade, isso não existe em nenhuma parte do mundo. Um país sério, um país verdadeiramente sério, onde duas pessoas tendo 300 propriedades, se for
Se for, digamos, de patrimônio pessoal, algo que trabalhou, é justo. Mas se for do erário público, então estamos perante há um grande crime, ok? Há um grande crime, na verdade, a nossa PGR, a nossa justiça deveriam agir. E falando da oposição, disseste que a nossa oposição deveriam ter líderes fortes, pressão de líderes, não de pessoas que apresentam cartões por aí fora. Então, e o Adalberto Costa Júnior, por exemplo, porque praticamente a oposição, neste momento em Angola, praticamente a oposição, estamos a falar da UNITA, ok? Porque isso de Casa C, como disseste, a Casa C morreu, como disseste. Depois, não temos outras oposições, temos FNLA, PRS, são partidos da oposição que praticamente, não vou dizer que não contam, mas que não conseguem fazer grande coisa, digamos, para mudar o país. Nesse preciso momento, significa que estamos a falar da UNITA, que é considerado o maior partido da oposição. A UNITA tem ou não um grande líder capaz de mudar digamos, o rumo de Angola, na sua opinião? A UNITA tem um grande projeto, que é o projeto Muangai, que eu gosto, eu já li o projeto Muangai. Eu acho que é um projeto que se adequa com Angola, entendeu? Mas eu acho que desde a morte do Dr. Jonas Savimbi, a UNITA entrou numa crise de gestão e de direção. O senhor Samakuva era uma pessoa capaz de unir o partido, mas não foi um grande gestor. É só tu veres que a UNITA nem consegue gerir a própria Rádio Despertar. Sua própria Rádio Despertar, a UNITA não consegue gerir. Os trabalhadores ficam 2, 3, 4, 5 meses sem salário, entendeu? Mas a UNITA nas matas vivia com pouco. Como na dificuldade conseguiram viver e hoje aqui nas grandes cidades. Eles que têm, segundo o que eu li em um portal, que a UNITA recebe 300 milhões trimestralmente do erário público. Mas eles só veem que os comitês dos partidos da UNITA, não sei se está há quanto tempo sair para Angola, não tem condição, os comitês nos bairros. Não tem as estruturas, não tem condição. Eu acho que a UNITA tem problema de gestão. Se a UNITA se baseasse, se a direção da UNITA se baseasse no seu projeto Muangai, tivesse os líderes que se baseiam verdadeiramente no seu projeto Muangai, a UNITA seria forte no tempo e no espaço, conforme ele diz. Mas eu acho que a UNITA tem grandes problemas de gestão. Eu acho que a UNITA deve se organizar para conseguir organizar Angola, porque sem eles se organizarem, não vão conseguir organizar Angola. Mas tem ou não um grande líder, a UNITA? Não, eu acho que o Adalberto da Costa Júnior é uma pessoa carismática, mas é uma pessoa que para mim, ele é muito urbano. É muito urbano. Ele devia ter a atitude do Abel Chivuco-Vuco. Primeira coisa que ele devia fazer quando ele foi eleito como presidente da UNITA, abandonar a Assembleia Nacional. Não pode ocupar os dois cargos ao mesmo tempo. Tem tantos quadros aí na UNITA que necessitavam estar naquele nível. Ele devia estar nas comunidades, apresentar o real projeto da UNITA. Eu acho que a UNITA vê muito nas redes sociais e pensa que os que reclamam nas redes sociais, maioritariamente são apartidários, não são UNITA. Mas a oposição pensa que todo mundo é da UNITA. A UNITA, o senhor Adalberto da Costa Júnior devia beber a experiência de Chivuco-Vuco e ir. É só tu veres que o Chivuco-Vuco tinha um projeto quando ele estava na frente da Casa C. Um mês no interior, um mês em Luanda. É por isso que a Casa C não ganhava pelas pessoas, ganhava pelo Chivuco-Vuco. Porque o Chivuco-Vuco ia mostrar o projeto pessoalmente para aquelas aldeias que não conheciam o que é a Casa C. Então, o que está por detrás, digamos, desta posição do presidente Adalberto Costa Júnior de não abandonar a Assembleia Nacional? Será que, digamos, é o dinheiro? Ou como é que é? Porque ele já não se faz mais presidente, ele agora está na gestão do partido, como disseste, que a UNITA precisa de gestão. Não? Por aquilo que eu pude entender, na sua opinião, o presidente Adalberto Costa Júnior não é um grande líder, porque é mais urbano, não? Não, pai do romantismo, não é ser líder. A liderança se define por alguns aspectos. Talvez seja um grande administrador, coisa que eu nem sei.
porque eu não tenho contato com o pessoal da UNITA, mas estamos a falar em liderança de um partido da oposição. Liderar a oposição não é ter bom discurso, é na rua ser aquela pessoa que motiva. Você vê o romantismo, que o senhor Chivuco Vuco não conseguiu legalizar o partido, mas diariamente, semanalmente, é corrente de manifestação por todo mundo a pedir que o partido dele seja legalizado. Será que a UNITA não consegue também fazer isso corrente, de sair em ruas, exigir coisa para o povo, em vez de ter se pendurar na manifestação dos ativistas? Não, essas manifestações que os deputados se fizeram presentes não foram da UNITA, foram dos ativistas. A UNITA não tem coragem de convocar a manifestação dela? Não tem. Porque oposição é isto. Oposição é isto. Oposição não é esperar. Oposição é eles reagirem. Entendeu? Não sei se tu estás a entender o que eu estou a dizer. Você vive na Itália e eu tenho plena certeza que é assim. Eu vivo aqui no Brasil e é assim. Semanalmente, até no início da pandemia, o PT saía na rua fora Bolsonaro, diariamente. Mas eu não vejo isso na nossa oposição. Tem grande discurso. Não sei se é bom gestor, mas eu não vejo como líder da oposição. Ao meu ver, eu vi no discurso do Camalata Numa como um líder da oposição. É o meu ver. Não, é justo, nós respeitamos, porque é normal, porque em política, em administração do Estado, as opiniões são assim, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição, e nós respeitamos isso, e é importante que a pessoa diga exatamente. Por exemplo, como já te fiz a mesma pergunta, o doutor Angulo diz que oposição não temos mesmo, na opinião, ele até muito mais radical e é mais concreto, oposição não temos, na visão dele, não existe oposição porque os líderes não fazem nada, porque os próprios líderes do país não fazem quase nada, não manifestam posições fortes, concretas, de modo que o pessoal ou o povo possa, na verdade, digamos, se espelhar nelas. E falaste de que a UNITA praticamente não convocou nenhuma manifestação, que esta manifestação é dos ativistas. E disseste que também, a UNITA pensa que todo o pessoal é da oposição ou que não é contente com a governação, significa dizer que é da UNITA. Mas onde é que vem essa visão? Será que é por falta será que é pelo fato de que a UNITA reivindicam também melhores condições, mudança de governo, ou tem uma outra motivação por detrás disso tudo? Não, tipo, a motivação é clara, tipo, o país não tá indo para frente. E claramente que as pessoas se revoltam, entendeu? E isso seria uma vantagem para a oposição. Mas eu acho que a nossa oposição não aproveitar esta vantagem, entendeu? A nossa oposição, eu acho que o líder da oposição tinha que ter o discurso de Camalata Numa e a garra de Abel Chivuco Vuco. É isso que falta no senhor Adalberto da Costa Júnior. Ele tem que sair da Assembleia, que já não é lugar dele. Ele devia estar no palácio, no gabinete dele da Manhanga, no gabinete presidencial, e fazer as turnês dele pelo país. Devia entrar um deputado substituto. Porque não faz sentido acumular tanto cargo. É só tu veres que o senhor Samacuva estava na liderança da UNITA. Nunca se empossou como deputado. Chivuco Vuco, mesma coisa. Por que ele quer continuar aí? O quê? É viver na cidade? Se você amas o país, tens que começar a palmear o país agora. Jonas Savini falava a realidade do país, porque ele palmeava o país. Chivuco Vuco fala a realidade do país, porque ele palmeava o país. Samacuva, idem. Não vai me trazer um discurso do teu secretário provincial, que também é deputado, que vem semanalmente em Luanda, na Assembleia. Você, como presidente, eu sou de opinião que a oposição, principalmente a UNITA, que tem vários deputados, os secretários provinciais já não deviam ser deputados, deviam ter cargos únicos para palmearem o país. Já que o tribunal fez um acordão que os deputados não podem fiscalizar o governo, os secretários provinciais dos partidos deviam ter esse papel para darem relatórios aos seus líderes.
Mas isso não acontece em Angola. O secretário provincial do partido ALDE é deputado da Assembleia Nacional. Ele semanalmente vem em Luanda. Como vai calmear o país? Viu como é que também a nossa oposição tem olho pelo... São aspectos básicos que ele reclama. Como é que o governador é secretário provincial do MPLA? Eu também pergunto, como é que o secretário provincial é deputado? Também devia só ter um cargo para trazer a realidade do país. São coisas que a oposição já devia mostrar diferença agora. A nossa oposição está dormindo à sombra da bananeira, quando ele tem a vantagem, que tem muita gente contra o governo. Tem muita gente contra o governo. E a nossa oposição está dormindo por baixo da bananeira. É por isso que depois vem aquelas histórias, como é habitual. Exatamente. Digamos, em palavras muito concretas, questões mais concretas, tem uma questão que, digamos, que tem muitas... Alguns estão a me enviar aqui no privado, que uma questão, digamos, eu acho que, vai bem, é uma questão também relevante, mas o que dá-se, digamos, a questão de que quando alguém diz que é do MPLA, as pessoas, no atual momento, ou alguns anos atrás, sobretudo no atual momento, quando alguém diz que é do MPLA, a pessoa é criticada. Mas quando diz que é da UNITA, ou da Casa C, ou do Prajá, está tudo bem. O que está por detrás disso? Será que as pessoas não têm a liberdade de manifestar de que partido são, partido A, B, ou C, ou D? Eu acho que eu acho que é uma campanha que as pessoas têm feito contra a democracia, entendeu? E eu também tenho reclamado muito isso nos grupos de WhatsApp na qual eu estou sobre isto. Por que quando alguém se assume como partido de situação é Baju e quando alguém se assume do partido A não é? Então, se um dia a oposição entrar no poder, será pior do que nós estamos agora. Porque nós não conseguimos viver pela diferença. Estamos em vários grupos juntos e você vê quando alguém publica uma atividade do partido, apesar que não estamos a viver em condições, né? Mas a política é como desporto. É como desporto. Eu sou adepto da Juventus há bastante tempo. E a minha equipa tinha um tempo, alguns anos atrás, a Juventus de Turim, fez fraude, tipo, ganhou umas 5 taças da Itália e depois desceu da divisão. Sim. Mas os craques, Davi, Trezeguet, entre o resto, não saíram porque eles vão ao clube. É como a política. O partido está nos fazer sofrer, mas temos pessoas que amam aquele partido, nós temos que aceitar a diferença. A diferença é assim. E hoje em dia, há um atentado sobre a democracia que muitos ativistas fazem. Não é o partido da oposição, é os ativistas pessoalmente. Os ativistas, para alguém que é do MPLA, não pode ser ativista. O doutor Ungulo é um grande ativista, mas é do MPLA, ele critica o seu próprio partido. E também por outra, para as pessoas, os ativistas são apenas aqueles que defendem a UNITA. Vou te dar um outro exemplo. O pastor Noé Mateus é um grande ativista, tem lutado muito por esse país, mas nem é da UNITA, nem é do MPLA, não é nada. Ele é um religioso, mas no círculo dos ativistas, da mídia, das redes sociais, ele não é ativista, ele é pastor, que fala de política. Não sei se tu tens notado isso. Então, sim, porque eu tenho acompanhado muito bem, digamos, é claro que tens, digamos, melhor domínio e melhor informação sobre os ativistas, porque praticamente trabalhas diretamente com os ativistas. Mas por aquilo que eu pude notar é que, obviamente, alguns ativistas são acusados por serem da UNITA, por criticarem o governo, essa coisa toda, não sei, por serem pessoas, digamos, muitas das vezes contrárias às ideias da nossa administração pública ou do Estado. E recentemente, e também quando disseste sobre os ativistas são acusados por serem da UNITA, me fez lembrar o nosso irmão Hitler. O nosso irmão Hitler é acusado por ser da UNITA. Dizem é da UNITA, é um ativista da UNITA. Mas eu não vejo isso. Eu, pessoalmente, não vejo isso.
eu vejo de que ele é um ativista, é uma pessoa que tem ideias próprias, que manifesta a sua posição, tem a sua liberdade, assim como tu tens a tua liberdade, eu tenho a minha liberdade, mas tem sempre aquela tendência de que o fulano, ou Antônio, o ator A, B ou C ou D é da UNITA por ser um ativista. Eu acho que, nesse ponto, sou de acordo contigo, devemos pensar de forma diferente, Eu não sou, eu, por exemplo, não sou nenhum ativista, nunca fui ativista, eu sou um acadêmico e faço as Sim, coisas em base à sim. investigação científica, mas entendo exatamente essa diferença e devemos ter a liberdade de expressão, a liberdade de posição e assim sucessivamente, que é algo muito importante. Estamos mesmo quase a chegar no fim, então vamos continuar com o nosso tema, que são os serviços secretos e as redes sociais. Mas, no geral, como é que encaras o trabalho do nosso serviço secreto? Fazem corretamente o seu Eu acho trabalho ou estão mais aí para poder perseguir o próprio cidadão? Eu acho que o nosso serviço secreto, tal igual a muitos artistas, perdeu o foco do real papel deles, entendeu? Perdeu o foco do real papel, porque desde a época do ex-presidente de Angola, que o serviço secreto se dedica a caçar quem fala contra, entendeu? E vamos aproveitar aqui as tuas redes sociais, e isso vai se espalhar por muitos lugares, para, para que vejam, retornam, porque hoje em dia o nosso país está sendo invadido pelos estrangeiros. É só tu veres que a África do Sul, hoje o José Gama me enviou um artigo que eu divulguei também, e acho que ele divulgou também no Clube Capa, que a África do Sul construiu um muro da fronteira com Moçambique. Sim. E o nosso serviço secreto devia se preocupar com isso. O Congo é invadido pelo Boko Haram e Angola diariamente é invadido por pessoas que vêm desses países. Em vez de estar preocupado com pessoas que pensam diferente, nós devemos preocupar com a segurança do nosso, que diariamente temos sido invadidos e não temos quais são essas pessoas que têm entrado no nosso país. Exatamente. Então, o nosso serviço secreto, na sua opinião, deverá se focalizar nas coisas de interesse nacional, ou seja, a segurança nacional, em vez de se preocupar em perseguir o próprio cidadão. É isso, praticamente, em poucas palavras que diz. Ok, estamos com a falha de internet por parte do nosso irmão Lili Pasta, mas seja como for, praticamente já terminamos com o nosso live, praticamente, mas se ele entrar, obviamente, vamos dar alguns últimos, vamos dar os remates finais. Estamos os remates finais sobre o nosso tema, estamos a falar sobre serviços secretos e as redes sociais. Nas suas últimas palavras, ele dizia de que o nosso serviço secreto, ou seja, o SINSE, Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Não é o único serviço secreto que nós temos. Nós também temos o SISMI, que é o Serviço de Inteligência e Segurança Militar. Do mesmo jeito que nós temos o CIA, o Serviço de Inteligência Externa. Enfim, tudo isso é serviço secreto. O serviço secreto não é necessariamente simplesmente o SINSE. Existem muitos organismos dentro do próprio serviço secreto. Os serviços secretos perderam o foco no seu trabalho, estão a fazer as coisas de forma muito contrária. Se limitam simplesmente a perseguir quem é contrário ao sistema, quem é contrário ao governo, quem tem opiniões diferentes em relação àqueles que governam, àqueles que estão lá na autoridade, enfim. E que, na verdade, aquilo que é o trabalho principal não fazem, que é o trabalho de segurança do Estado. Ok, visto mesmo que já estamos no fim, vou recapitular de que amanhã temos um outro grande live com o deputado Equico a partir das 21 horas, ok? 21 horas, horas de Angola. Para quem estiver na Itália, em Londres ou na África do Sul, serão 22 horas. Então, iremos falar sobre política, desinformação. Na quinta-feira teremos o live ou direto com os partidos políticos, ok? Vai falar sobre o MPLA e a oposição política de Estado. Será um grande direto, aconselho todo mundo a seguir isso, porque vai ser muito importante, porque muitas informações aí poderemos acatar e aprender muita coisa. Depois também teremos o direto com a Lady Laura, isso é
na sexta-feira, também estaremos com ele, vamos falar sobre Angola e os angolanos. Também teremos com Kiseki. Kiseki é o ativista lá do ISI, é o ativista que levou 7 tiros, graças a Deus está vivo, está se recuperando tranquilamente. Então teremos também um live com ele, vamos falar sobre a polícia e os ativistas. Então, temos muito, toda essa semana, toda semana temos direitos, tudo falando sempre sobre Angola, interesses nacionais, Estado da nação, quais são os mecanismos, quais são as políticas públicas que devemos implementar para o bem do nosso próprio país. Porque eu digo sempre aqui no canal, que é o canal Tudo por Angola, porque é um canal imparcial, é um canal que não olha a cor de partidos, é um canal que não olha quem tem opiniões diferentes ou a favor, digamos, é um canal de espírito livre. Aqui a gente não censura, mesmo as palavras a gente não censura, apesar que temos que ter boas maneiras, enfim. A gente vai continuando em frente, fazendo sempre o trabalho em prol do nosso Estado, em prol do nosso país. Se não fizermos por nós, quem irá fazer? Exatamente ninguém. Agradeço mais uma vez o Lili Pasta News, Pedro Menho, pela sua presença hoje, pela sua abordagem e análise, porque é muito importante ouvir todo mundo, é importante ouvir o que pensam os ativistas, é importante ouvir o que pensam os jornalistas, os bloguistas, youtubers, os que pensam os políticos, os deputados, os que pensam os acadêmicos, o que pensam as pessoas, digamos, os políticos imparciais, enfim, o que pensam os de governantes. Então, é um canal aberto a todos, por isso é que eu faço, mais uma vez, o convite a todos, sobretudo o pessoal lá do governo, que eles estão dentro das decisões políticas do nosso próprio Estado, a virem, a marcarem presença aqui no nosso canal, para poderem apresentar, digamos, a sua posição, porque não basta aquilo que a gente diz aqui ou que os nossos convidados dizem, é bom que também o senhor, como político, como deputado, como membro de um partido político, apareça e diga a sua posição, ok? Porque às vezes podemos dizer alguma coisa, às vezes de forma interna a dinâmica é diferente, ok? É muito importante refletirmos sobre uma série de questões que possam ser úteis e importantes para o nosso próprio país, porque o Estado somos nós, o Estado não é o governo, atenção, apesar que em ciências políticas, quando nós falamos de Estado, quando falamos de nação, nós falamos exatamente do governo. Por que é o governo? Porque é o governo que leva em frente os destinos do país, é o governo que organiza o Estado, é o governo que traça as políticas públicas, ok? Para o desenvolvimento e o crescimento de uma nação, de um povo. Por isso é que em ciências políticas, quando se fala de Estado, de nação, de país, faz referência especificamente ao governo, ok? Mas indo numa ótica muito mais concreta, ok? Numa ótica jurídica, o Estado somos nós, sem população, sem povo não existe Estado, ok? Enfim, então, somos nós, Angola. Eu, você, o Antônio, o João, o Samuel, a Severina, a Joana, a Manuela, somos nós que constituímos o país. Então, tudo por Angola. Eu sou o Leonardo 40. Me sigam nas redes sociais. Leonardo 40 é a minha página pessoal. Pai do Romantismo, minha página do Facebook. Leonardo 40 no YouTube. Se inscrevam, porque esses vídeos depois nós colocamos aí no YouTube para quem não pôde acompanhar desde o início, ok? De uma forma de arquivo. Quem quiser depois consultar os vídeos precedentes, alguma notícia, alguma informação, pode ir lá, porque tudo isso serve como bibliografia. Só para recordar mais uma vez, e assim terminamos o nosso programa, no mês de novembro, a partir da segunda semana, se nada correr mal, eu estarei aqui fazendo lives falando sobre a diplomacia angolana, ok? Serão 2 ou 3 lives falando simplesmente sobre a diplomacia angolana, porque, do meu ponto de vista, muita coisa precisa melhorar, reformas precisam ser feitas, ok, no seu todo, muita coisa não está bem aí. Vou falar um pouco sobre as nossas embaixadas, consulados, e vou falar exatamente de certos aspectos concretos que nossos diplomatas precisam levar em consideração. Já disse aqui, mas repito, porque a repetição é muito importante. Estarei cá falando sobre, digamos, os procedimentos burocráticos, diplomáticos, como funciona um procedimento diplomático. Estarei falando sobre da mediação consular diplomática, estarei falando sobre diplomacia e espionagem, direito internacional, projetação, relações públicas,
comunicação político-diplomática, que é algo muito importante, porque eu vejo muitos dos nossos diplomatas, discursos simples não conseguem fazer, se não tiverem um papel, um computador, um PC, um laptop, não conseguem fazer. Então, estarei falando e ensinando como se faz exatamente um discurso político-diplomático, ok? É importante um diplomata ter uma postura firme, uma postura verdadeiramente de um diplomata, saber criar ideias, ter ideias rápidas, refletir rápido, ter aquela agilidade fácil de relações públicas, como lidar com o público, como fazer um discurso retórico. Tudo isso faz parte da diplomacia, ok? Iremos falar também um pouco sobre projetação, porque não se faz diplomacia sem projeto, porque muitos dos nossos diplomatas confundem diplomacia com economia, que não é a mesma coisa. E quando se fala de diplomacia econômica, nós não estamos a falar de economia no seu verdadeiro sentido, economia pura. Diplomacia econômica tem a ver com projetos que, mais tarde ou mais cedo, tem um benefício econômico em prol do país, ok? Não é exatamente a finança em si, mas sim, são projetos que o diplomata traça, faz, que esse projeto, a longo prazo, breve ou médio prazo, breve, médio e longo prazo, traz um resultado econômico para o país, ok? Então, não vamos fazer confusão entre economia e diplomacia econômica. Estarei falando isso no próximo mês sobre diplomacia pura. Então, preparem-se, porque vai chover muitas ideias diplomáticas, ideias político-diplomáticas, porque eu acho que é muito importante termos certas noções de diplomacia. Estaremos falando também sobre as imunidades diplomáticas, estarei falando também sobre direito constitucional, porque um diplomata tem que saber como funciona a legislação, o direito constitucional daquele país na qual está indo representar. Então, será algo muito importante que eu penso que é fundamental eu falar aqui, ok? Se encontramos um diplomata ou um embaixador que queira tranquilamente falar sobre isso, tudo bem, não é um problema. Mas se não encontramos, eu pessoalmente, em primeira pessoa, vou falar sobre isso, porque eu sou investigador científico, doutoramento, finalista, doutoramento em diplomacia. Então, seria bom também dividir e partilhar seus conhecimentos de diplomacia sobre a nossa diplomacia, ok? Vai ser muito importante falarmos sobre isso, porque o povo angolano, no geral, está mais preocupado com aquilo que faz o governador de Luanda, de Malange, do Ambo, do Uís. Está mais preocupado com o administrador municipal, o administrador comunal. Está mais preocupado com o ministro tal. Então, mas se esqueça da diplomacia, porque, na verdade, a nossa diplomacia consome, ou melhor, tira muito dinheiro do nosso Estado. Mas o povo comum, o cidadão comum, não sabe disso. Não sabe. Estamos a falar de milhões e milhões e milhões e milhões de euros, de dólares mensalmente que saem do nosso cofre do Estado para a nossa diplomacia, ok? Então, não é uma pouca coisa. Se o povo, o nosso pessoal tivesse noção exatamente do que se trata, do que é verdadeiramente diplomacia, os gastos, os custos que tem a nossa diplomacia, então virariam o seu foco também para a nossa diplomacia. Então, é muito importante que a nossa diplomacia funcione de forma correta, de modo não só a prestar um bom serviço ao cidadão na diáspora, mas de modo também a angariar grandes fundos para o nosso próprio Estado, porque diplomacia não é sinônimo simplesmente de gasto. A diplomacia tem que ter retorno, é como tudo, ok? Eu não posso investir em alguma coisa que não tenha resultados. Não existe, então significa dizer que alguma coisa não está bem, alguma coisa está indo muito mal. Por isso, fiquem atentos, no próximo mês, eu, Leonardo 40, finalista do doutoramento em Direito Internacional, ou seja, diplomacia, estarei cá falando sobre a nossa diplomacia angolana. Será algo muito positivo, vou dividir aqui, digamos, muitas ideias importantes que poderá servir de fundamental, tanto para aqueles que são políticos, tanto para aquela gente que não sabe exatamente como funciona uma diplomacia, ok? Estou convicto, estou consciente de que isso pode ser algo muito importante para todo o nosso povo. Mais uma vez, sou Leonardo 40, me sigam nas redes sociais, estão ligados conosco, esse é o canal Tudo por Angola, que Deus e suas famílias podem no programa, pedir também que comente nos convidados,
vezes a internet, não sei o que eu digo sempre, os lives é bom fazer com uma boa internet, ok? De modo que o pessoal que nos acompanha possam entender exatamente aquilo que estamos aqui a dizer, porque tudo que dissemos aqui é sempre importante, sempre, sempre, sempre importante, ok? Então, se a internet não está boa, o Wi-Fi, enfim, então se torna algo muito, muito complicado e isso cria problemas, digamos, na comunicação. Ok? Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta com o deputado Nelito Epuico a partir das 21 horas de Angola. Dia seguinte teremos o direto com os partidos da oposição, ou melhor, o MPLA e a oposição. Teremos aqui representantes de todos os partidos políticos de Angola. É bom que acompanhem, porque é sempre interesse nacional. Mais uma vez, cordiais saudações ao povo angolano, em especial aqueles que nos acompanharam, porque é tudo por Angola. Estamos juntos. Que Deus abençoe o nosso país.